Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos fazer aqui um bate-papo aqui sobre esse jogo do Internacional e Caxias, né? Será que o time do Internacional vai punir os jogadores que começaram a confusão? Se os jogadores tivessem aceitado a derrota, o torcedor talvez não teria invadido o campo, é claro, não justificando que o torcedor não deveria ter feito isso e tem que haver punição também para o torcedor que invadiu o campo, principalmente aquele indivíduo que entrou em campo com uma criança de colo. Coisa que não deveria ter acontecido, né? E não pode acontecer no futebol, né? E não é diferente. Nos últimos anos tem acontecido muito isso nos jogos aí do Campeonato Gaúcho, Internacional, o próprio Grêmio também não aceitam perder. Quando perdem, sempre partem para a confusão, né? Um exemplo aí que não pode ser seguido no futebol, né? E aí fica aquela dúvida: será que o Grêmio, se perder, vai arrumar confusão também com o Caxias? Porque assim, o Internacional não jogou nada. A culpa não é do Caxias. O Internacional perdeu porque não jogou bem, cara. Não conseguiu vencer o jogo. Entendeu? Empatou, foi pros pênaltis e a equipe do Caxias foi mais eficiente e mereceu, na minha opinião. O Caxias mereceu a classificação. Foi melhor nos pênaltis e ponto. Tem que aceitar. Entendeu? O que não pode acontecer é isso. Tem que haver uma punição para o Internacional. Se tiver jogador do Caxias envolvido, tem que ser penalizado. O clube, no caso o mandante é o Internacional, tem que ser punido. E o torcedor também não tem que entrar mais em campo e acabou, né? E vamos acompanhar aqui mais o programa F360 falando tudo sobre esse acontecimento do jogo do Internacional e Caxias. Criança no colo, entrando em campo para agredir, é de lascar, né? Eu acho que foi Se não for a mais, é uma das cenas mais deprimentes que eu vi no futebol na minha vida. Mas é um espelho de um clima que estava ali do Beira-Rio, né? Um clima pesado, um clima tenso. Começou com os jogadores do Inter. Falar, né, meu? Que a torcida do Inter apoiou o time o tempo todo. Até quando o DP é expulso na reta final, o torcedor vem junto com o Internacional. Apoiou mais. O Inter não é que o Inter, depois com 10, ficou mais recuado, mais retraído. Não, o Inter continuou tentando jogar mais, tentou pressionar mais o Caxias, né? Então, assim, o que se viu depois, a partir da eliminação, aí é uma outra conversa. Aí são cenas realmente deprimentes. Os jogadores do Inter têm participação nisso. Posso fazer uma leve grande introdução? participação. Uma leve introdução para você continuar. O Internacional não soube ganhar, jogou bem mesmo, mas não soube ganhar e não soube perder. Continue. Então, uma vergonha. Não, eu concordo com você. O que se viu ali a partir da eliminação do Internacional, da classificação do Caxias, aí são cenas absolutamente deploráveis. Jogadores reservas do Inter participando de confusão. Alan Patrick querendo dar soco e chute em todo mundo. John, goleiro também. O Moledo, quando o jogador do Caxias comemorava com a torcida do Caxias, que estava no anel superior atrás ali, onde aconteceu a disputa de pênaltis. O Moledo chegou dando rasteira em jogador do Caxias. Bem aí lembrado. Todo mundo valente. Bem lembrado. Tem uma pergunta. Não se pode comemorar? Aí que tá. No Beira-Rio é proibido o adversário comemorar quando ganha, quando elimina o Internacional? Não houve nenhum gesto obsceno. Mas foi em frente. Colocou a mão na orelha. Ué, você vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, pelo Caxias. Você classifica para a final do Gauchão. Tira o Inter dentro do Beira-Rio. Você vai pedir desculpa? Você vai o quê? Fechar a cara e sair de cabeça baixa? Não dá para entender. Mas Nada foi em frente à justifica isso torcida daí. do Inter. Você vai fazer o quê? O jogo é no Beira-Rio. Estava colocada no anel superior exatamente nesse setor, né? Que é muito acima ali daquela muretinha que alguns torcedores pularam a muretinha, né? Para brigar, dando chute. Aquele cidadão com a criança no colo fez aquilo lá. O torcedor do Caxias estava ali em cima. Os jogadores do Caxias faziam um gol nos pênaltis e apontavam para a torcida. Mal comparando com a torcida do Ipiranga na Arena do Grêmio no sábado. Atrás de um dos gols, gol do Ipiranga, o jogador do Ipiranga olhava para a torcida. Não tem como. Tem 99% de torcedores internacional no estádio. E é bom lembrar que para jogador que provoca, há previsão de punição esportiva. Exatamente. O cara vai levar cartão, o árbitro pode decidir até mesmo por uma expulsão. Então não é fazer a justiça com as próprias mãos e jogador querer dar uma de justiceiro. O Kehler, goleiro do Inter, ele tem uma postura exemplar. O Wesley faz o gol, coloca a mão na orelha, o Kehler passa diante dele e acabou o jogo. Vai pro vestiário, esfria a cabeça, e aí vem os jogadores lá do meio do campo para tirar satisfação, para tomar as dores de torcedor, como se isso fosse uma ofensa. E aí eu vejo que a gente precisa parar de culpar atletas por esse tipo de comportamento. Porque ali... mas... Como assim? Não. Culpar atletas que provocam, que comemoram dessa culpar forma. Os caras do Caxias. Aí. Porque muita gente fica, o futebol hoje está chato, não pode provocar, não pode fazer nada. Quando isso acontece,
vai resolver na violência? E há muitas queixas, até mesmo dos próprios atletas. Pô, hoje a gente não pode comemorar que toma um cartão, poderiam rever essa regra. Claro, Breler, não foi só provocação. Teve uma ou outra provocação, o cara colocou... Mas teve outros que foram só comemorar com a torcida do Caxias, que estava lá em cima. Estava lá em cima. Está em cima, embaixo está do Inter. O cara não tem o que fazer. Mas a coisa foi... E foram agredidos porque estavam comemorando. Não foi só agressão porque estava... Claro. Que já é errado. Mesmo os que provocaram, se foi mais de um, não deveriam ser agredidos. Exato. Teve outros que estavam só comemorando a alegria por uma classificação espetacular do Caxias. A gente pode discutir. Ah, foi merecido, não foi? Para mim foi merecido. O Internacional jogou 3 jogos com o Caxias, não ganhou nenhum. Não ganhou no campo, aí depois quer partir para pancadaria, para violência, uma vergonha. Não, o Inter foi um time apelão e a gente precisa pontuar. O Caxias é a vítima da história. Tentar desvirtuar a coisa. Ah, foi, eles começaram. Eles não começaram nada. E o Mano diz isso depois. Mas a gente precisa ver, porque ali é uma fagulha, a provocação. Quem começa... Patético. E muito do que o Inter fez no final do jogo reflete o comportamento de seu treinador. O Mano é um técnico que há muito tempo adota esse tipo de postura fora do campo. Ele já tinha levado o amarelo. Ele não consegue levar na esportiva derrotas como essa. E o comportamento dele, muitas vezes, é até pior do que o do Abel Ferreira, que é sempre questionado por isso. Mas o Mano não tem 1% do policiamento que sofre o Abel. Porque se tivesse, as pessoas perceberiam que tem um comportamento que precisa mudar. Um técnico experiente como ele, em alguns momentos até vai justificar uma coisa dessa. Ali, mesmo depois do jogo, de cabeça fria, o que tem de falar é pedir desculpas e recriminar o comportamento de seus jogadores. Não é ficar apontando o dedo, mas o pessoal de lá provocou. Que absurdo é esse? Isso daí é uma inversão de papéis e não dá pra gente classificar isso como uma coisa natural. Para mim, o resultado de campo do jogo, Caxias é um time tradicional no cenário local, mereceu a classificação, não tem vexame na minha visão. Agora, o que o Inter faz depois, apelar, brigar com os jogadores do Caxias, não aceitar a derrota para um time de menor expressão e de menor investimento, para mim isso sim é um papelão, é um vexame, precisa ser tratado dessa forma e os torcedores do Inter precisam se envergonhar do comportamento de seus pares, que invadiram o campo também, seguindo o comportamento de jogadores, mas se envergonhar do time, da atitude que o Inter teve diante de uma derrota para um adversário que teve seu valor. Isso daí você despreza tudo que o time fez, resume a uma provocação e vai agredir de forma desproporcional. Isso ajuda a incitar o comportamento de muitos torcedores. Não dá para dissociar isso. O Mano é o zero e vezeiro em legislar em causa própria, né? Inclusive em causas indefensáveis, causas de racismo, causas muito difíceis da gente conseguir aliviar para o lado dele aqui. E já acompanhei vários jogos do Mano em diferentes times, Cruzeiro, Corinthians, trabalhando ali à beira do campo, em transmissões. E ele é daqueles que fica buzinando o tempo inteiro, desculpe a palavra, o termo, enchendo o saco do quarto árbitro da arbitragem. Como o Abel Ferreira, como o Felipão também fazia, como outros técnicos. O Mano é um dos piores, hein? É o tempo inteiro. Atualmente, entre brasileiros, é o pior. Entre brasileiros, nascidos no Brasil. Agora, não houve, pelo menos num primeiro momento, o que houve não foi uma provocação. Foi uma reação, foi uma atitude. Reação no sentido de reação de vitória dos jogadores do Caxias. Então está piorando. A gente não está falando só da provocação que causa esse tipo de coisa. A gente está falando de qualquer reação de alegria, de vitória, que leva a isso. Então, a sociedade está piorando demais. Esse cara com uma criança no colo, dando pontapé nos outros em público, olha, isso é um caso sério. Alguém precisa fazer uma matéria sobre esse cara. Faz um perfil desse cara para a gente saber quem é, o que ele pensa, onde ele vive, o que ele come, as coisas que ele faz, as redes sociais dele. Qual a relação dele com aquela criança? Ele é o pai? Não é? Até como exemplo. Até seja qual for, é uma vergonha. É claro que seja qual for, é passível de punição severa, muito além da questão esportiva. Porque ali, ser banido primeiro de estádio... Primeiro que já não era para invadir o campo torcedor. Exatamente. Já começa aí. O Internacional e outros não pode permitir, como não pode ser permitido na Vila Belmiro, como já aconteceu, em vários estádios pelo Brasil, né?
Não pode ser permitido, está cada vez pior. É torcedor dando facada na copinha, no São Paulo e Palmeiras, é torcedor invadindo Vila Belmiro para dar voadora no Cássio, que quase acertou, é torcedor ontem invadindo. Esse foi pior e chama mais atenção, porque estava com uma criança, uma menina no colo. É deprimente esse tipo de coisa. Não, é inaceitável. Não, independentemente do grau de parentesco dele com a criança, é passível de uma punição severa. E aí, de intervenção de Conselho Tutelar e do Ministério Público. Porque há previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente que, responsável legal ou não, quem coloca uma criança em risco, sobretudo de sofrer uma grave violência, como fez aquele cidadão, precisa ser punido. Não pode passar despercebido, acreditar que foi uma situação normal. Quem olha para aquela cena e acha que, pô, isso daí é do dia a dia, faz parte ali do estádio de futebol, todo mundo se indigna. Aquela é uma cena... Está correndo o mundo. Não, exato. Essa cena está correndo o mundo. Envergonha todo mundo. Uma vergonha para o Brasil inteiro. E para toda a comunidade do futebol. Aquilo ali... E muita gente diz, o sujeito é inconsciente a ponto... Não é inconsciente, não. Quem está com uma criança no colo e invade um campo para brigar, sabe muito bem o que está fazendo. Ele usou aquela criança como escudo, porque ele sabia que com uma criança no colo, os caras não iam revidar. E quem revidasse ali, os jogadores do Caxias até no momento... Quando eles olham, né? Eles se viram, eles percebem no que meio da que é uma correria, criança... soco, chute para todo lado, ele não podia ter sido atingido? A menina não podia ter sido atingida? Totalmente, mas os jogadores do Caxias ainda tiveram um lapso de lucidez, de perceber que havia uma criança... e evitaram qualquer tipo de agressão. E o seguranças também. E o cidadão, além do jogador do Caxias, agride um cinegrafista. Isso daí, gente... Ele agride todo mundo que chega perto dele. Então, ali não é uma atitude inconsciente. Os seguranças que seguraram ele. Pois é, não, mas para mim não é uma atitude inconsciente. Falhando a criança lá, o pescocinho da criança, olha que imbecil. Inconsciente ou consciente é deprimente. Não, é um ato calculado de covardia, de usar uma criança como escudo e aí esse sujeito, o mínimo que tem de fazer, não frequentar estádios, essa punição é na esfera esportiva, mas na esfera civil e criminal é preciso haver uma intervenção séria de Conselho Tutelar e Ministério Público. Até porque, se ele é responsável legal pela criança, um responsável que faz isso, submete a criança a esse tipo de violência, pode fazer até coisa pior. É preciso investigar, não dá para a gente acreditar que uma situação dessa possa ser normal. Você falou de covardia, canalice e outros termos que eu não vou usar aqui agora, essa hora da manhã, aqui no nosso canal, no nosso programa, mas... Professor, eu achei que eu já tinha visto de tudo na vida no campo de futebol, mas a gente é surpreendido negativamente, assim, de uma forma escandalosa. Cada vez pior. Você vê uma criança lá, chacoalhando a criança, o pescoço da criança vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e o imbecil está lá dando pontapé. Agora, os jogadores... colaboraram muito para tudo isso acontecer. Claro. Muito. Abel, a gente tem de voltar um pouquinho aí, que antes da cobrança do Wesley Pomba, que colocou o Caxias na final, que eliminou o Inter, o Matheus Dias converteu a quarta cobrança do Internacional. Já começou ali alguma provocação. Não sei se o Matheus Dias falou alguma coisa, houve uma reação. Pro Guedes. O jogador do Caxias... se o Inter ganhasse, alguém tem dúvida que ia ter provocaçãozinha? Aí tá. E houve uma expulsão, houve 2 expulsões antes da cobrança do Wesley Pomba. Porque o Estevão erra o pênalti, e aí fica a situação do Caxias. Se fizer o gol, está classificado. Aí já tem uma confusão no meio do campo. O Matheus Dias é expulso. Um jogador do Caxias também é expulso. Aí na cobrança, o Wesley Pomba converte. Aí depois a classificação do Caxias confirmada. Aí essa confusão que a gente viu. Os jogadores do Banco do Internacional atravessam o campo, estavam no meio campo. Alguns vão lá atrás para pegar jogador do Caxias. Aí ficam perto da mureta que tem torcedores do Internacional. Todo mundo insuflando todo mundo. E aí eu tô com brelha. O Caxias, para mim, é uma vítima disso. O Caxias conseguiu um grande feito de jogar a final do Gauchão, de eliminar o Inter dentro do Beira-Rio. Com todo o direito de comemorar. Com todo o direito de comemorar. No campo. Eu, sinceramente, à distância, não sei que apareça uma imagem nas próximas horas e talvez traga um fato novo, não vi nada que justifique a reação dos jogadores do Inter. Não, mas nada justifica. Um provocar o outro, é isso, é aquilo. Acabou, converteu o pênalti. Você não viu e não existe. Eu não vi nada. Por falar em Wesley Pomba, a gente tem aí, Leon, o Wesley Pomba com a postagem dele nas redes sociais. Vamos mostrar. Olha aí, ó. Fraturou o nariz, né? Fraturou o nariz, exatamente, e postou lá. Classificados, seguimos.
Mas o que está escrito ali? Vocês conseguem ler? Um dia da caça e outro do caçador. Um dia da caça e outro do caçador. E assim, a gente precisa também contextualizar isso. Provocação acontece o tempo inteiro dentro de um campo de futebol. Se todas as provocações terminarem do jeito que terminou... Não, então, acontece toda hora. A gente viu no Campeonato Mineiro, Atlético e Galo. Sim. O Hulk ali saiu bravo, a gente até criticou o comportamento, mas se a gente criticou, a gente precisa elogiar também, porque ele respondeu na bola. No jogo de volta, ele achou que os jogadores do Atlético tiveram um comportamento inadequado na visão dele, a gente até discorda, mas foi lá no jogo de volta, marcou o gol da classificação e deu a resposta. Acabou ali, não houve nenhum ato de violência, e o Sassá tinha provocado lá no jogo de ida. Ficou por aí, porque isso faz parte. Isso daí é futebol, esse tipo de provocação vai existir, mas o troco que se dá é no campo e não apelando para a violência. E quando jogadores fazem isso e tem gente tentando justificar, falando, eles começaram, precisa ter responsabilidade. Absurdo. Responsabilidade, quem tem de ter é quem adota esse tipo de comportamento de revide, de apelão. E o Inter ontem foi um time apelão. O torcedor do Inter precisa se envergonhar do comportamento do seu time, questionar o trabalho do seu treinador, e aí questionar com ponderação. Porque o Inter vem de uma sequência de eliminações pesadas, começou a eliminação para o Globo na Copa do Brasil, não era o Mano Menezes o Era técnico. o Medina, né? Isso, era o Medina, e aí depois, já sob o comando do Mano, é eliminado para o Melgar na Sul-Americana, uma eliminação amarga, e vem de novo uma eliminação para o Caxias. Mas, diante de tudo isso... um bom campeonato brasileiro, é bom lembrar. Isso, campeão brasileiro. Aí E ontem, no campo, desculpe te cortar, a atuação do Inter foi boa. Sim. Foi possivelmente o melhor jogo do Inter na temporada. O Inter teve uma atuação para se classificar no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis. Então, e fazer uma análise equilibrada, colocando na balança o bom campeonato brasileiro que o Inter fez, mas também essas eliminações frustrantes para equipes inferiores. Tanto o Melgar quanto o Caxias eram menos time, em termos de elenco, que o Internacional. E aí se pode questionar, sim, a abordagem, como o time sucumbe diante de equipes inferiores. Então, isso daí são questionamentos que devem ser feitos. O Estevão cobrando o último pênalti também, uma responsabilidade grande. Já vamos falar jogador disso. de 21 anos. Segura aí. Temos mensagens lá na hashtag F360BR. Daqui a pouco a gente vai falar dos pênaltis. Assunto também que você trouxe que tem que ser comentado aqui. Vamos às mensagens. Participe conosco na hashtag F360BR. O Rodolfo Rodrigues está sempre com a gente. O Inter foi para o jogo contra o Caxias pensando no Grêmio. Será? Mas sempre está pensando no Grêmio. Não, acho que a atuação do Inter foi muito boa, independentemente de avançar como não avançou ou se passasse. Alguns aqui falavam semana passada que ia dar Grenal, que já estava tudo certo. Eu, por exemplo. Eu também. Você tá muito... Você também, professor? Também, Obrigado. Também. Mas é o normal, é da Grenal agora. O Caxias, diferentemente do Água Santa, senhor Breiler, senhor Prats, o Caxias é um time de tradição já no Rio Grande. Sim, Abel, mas não é o Água Santa que surgiu outro dia. Ali a vergonha é maior do São Paulo. Para tradicional, você tem que começar a conquistar grandes resultados. Esses times não nasceram tradicionais. Eles viraram tradicionais ao longo dos anos. Está muito longe da tradição do Inter. É uma vergonha, sim, o Inter jogar 3 jogos com o Caxias e não ganhar nenhum. O futebol é feito para os grandes. Quando os pequenos conseguem feitos como esse de ontem do Caxias, do Água Santa na final, eles merecem ser reverenciados, que o futebol não é para eles. Futebol é para a dupla Grenal jogar a final do Gauchão. Também, calma. Não. Não exagera. Pra chegar na final, não. Tá. Pra chegar na final, não. Tem calendário que é mais curto para eles. A janela de transferências não é pensada em relação aos pequenos. Eles têm menos dinheiro, menos estrutura. Conseguiu o Caxias ontem, merece o Fernandinho do Cavaco, que tá mandando lá, o Fernandinho do Cavaco. a mensagem, ele sabe que o Caxias... O Fernandinho do Cavaco. A única derrota do Caxias foi pro Grêmio, mas dificultou demais a vida do Grêmio na estreia. Foi de virada, um jogo duro, o Caxias jogou melhor. Lembrou bem o Fernandinho, empatou 3 vezes com o Inter e classificou com mérito, é verdade. Se tivesse empatado só a de ontem, tá dentro do regulamento, gente. É um jogo só. Não, mas é bom lembrar. Não, são 2 jogos. O Inter jogou no Beira-Rio, não jogou no Centenário. Acabou. Talvez se tivesse jogado o nível que jogou ontem em casa no Centenário, talvez o Inter tivesse passado. Né? Ia ser. Luiz Maurício, bom dia. Lamentável o ocorrido no Beira-Rio. A torcida colorada não merece o que ocorreu ontem. Aquele torcedor que entrou com sua filha para brigar não representa a torcida colorada. Por isso é preciso que ele seja punido no clube e judicialmente pelas cenas lamentáveis. É isso aí. Olha, eu acho que as pessoas pioraram muito, sabe?
E faz 45 anos eu vi o primeiro jogo que eu lembro da minha vida, um Corinthians e Ponte Preta, 146 mil pessoas no Morumbi. O Corinthians não era campeão fazia 22 anos, faz 1-0, toma a virada, com um gol do Rui Rei. O Rui Rei corre todo o gramado do Morumbi fazendo assim, para 146 mil pessoas. Não aconteceu nada com o Rui Rei, nem com a Ponte Preta. Qual era o nome do atacante? Rui Rei. Rui Rei. O Rui ia fazer assim, ó. Depois fazer o... Rui Rei? Rui Rei. Não precisa nem ir tão longe. O Romário, na final da Sul-Americana, aquela virada do Vasco, pede silêncio pro Parque Antártico inteiro e também não acontece nada. Nem os jogadores vão lá encher o saco. Renato Gaúcho cansou de fazer assim, quando jogava, lembra? Sim. Galera, infelizmente o futebol tá chato demais, né? Isso daí também por causa dos jogadores aí, jogadores midiáticos, né? Não aceitam perder, né? Qualquer coisa agora afeta o jogador tá sendo ofendido, se alguém comemorar, botou a mão na orelha, tá ofendendo. Gente, futebol é isso, é comemoração, né? Se você não aceita, né? Você tá no esporte errado. Entendeu? O futebol tá chato, cada ano que passa tá ficando mais chato ainda. Os clubes apoiando essas coisas erradas que acontecem, os jogadores fazem o que querem, tem que ser punido. O jogador do Internacional que arrumou briga tem que levar a punição tem que ser no bolso também. Não é só da esportiva, tem que ser no bolso. Entendeu? Uma multa pesada para poder aprender. Entendeu? No futebol brasileiro deveria já ter em contrato, ó. Fez isso e isso, vai rescindir contrato e não vai ter multa, não vai receber nada, tem que ser assim. Entendeu? Futebol não é isso não, cara. Não é isso. E tá demais isso, é uma bagunça, tá horrível. E todo ano é isso, todo ano sempre tem que ter uma confusão aí nesse Campeonato Gaúcho, Internacional, o próprio Grêmio também não aceita perder, né? Eu espero que o Grêmio tenha tirado esse jogo como exemplo, né? E consigam, né, pelo menos aí não arrumar confusão na final do Campeonato Gaúcho, né? Eu imagino se fosse Grêmio Internacional na final, uma das duas equipes é perder, aí a confusão é ser certa, entendeu? E agora é bola pra frente, não tem que ficar chorando por causa disso aí não, entendeu? O torcedor de verdade fica chateado, porque o torcedor de verdade, torcedor verdadeiro, ele não arruma confusão, ele vai lá pra torcer, ele gosta do time, entendeu? E o Mano Menezes pra mim é um fiasco, como técnico é um fiasco, entendeu? O cara apoia esse tipo de coisa, entendeu? Foi mandado embora do Bahia uma vez exatamente por causa de comportamento inadequado para um técnico de futebol, entendeu? E não é diferente, sempre vai ser assim, não adianta não, Mano Menezes é esse tipo de técnico, é esse tipo de pessoa, entendeu? E bora lá, né? Agora a punição aí para a equipe do Internacional e também se tiver jogadores do Internacional, né, que tem, né, e também do Caxias, devem ser punidos e o torcedor também deve ser impedido de assistir jogos do time do Internacional futuramente. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, coloca nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.